E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de mais um mangá que foi lançado aí há algum tempo no Brasil pela editora Pipoque Nanquim. E nós estamos falando dele, O Último Voo das Borboletas. Então, se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá e quem sabe aí a minha opinião te ajudar a decidir se você compra ou se você não compra o mangá, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Bom, primeiramente quero agradecer aí mais uma vez a editora Pipoque Nanquim, porque foram eles que enviaram esse mangá aqui pra mim. Muito obrigado de novo aí, vocês são fodas demais, eu adoro a editora Pipoque Nanquim, mano, sempre tem lançamento, eles estão enviando aí pra gente fazer a review pra vocês. E como sempre, né, em todo vídeo de review, tem aquele resumo da obra sem dar muitos spoilers. O mangá conta a história de Kichou Taiyu, que é uma prostituta de luxo muito conhecida por todos os cantos. E todos a procuram pela sua grande fama como mulher de diversão, né? Como eram conhecidas as prostitutas na época. Ela tem um jeito especial de tratar cada um dos seus clientes, mas acaba se aproximando de um que é um médico estrangeiro. E esse médico irá ajudá-la a salvar a vida de uma pessoa muito especial para ela. Aí se você quiser saber como que essa história aí vai se desenrolar, você precisa ler o mangá. Eu gostei do mangá. Não foi assim um adorei, apesar de eu ter achado ele também muito bom, mas eu acho que a história ela poderia ser melhor. Mas enfim, vamos lá a opinião do que eu achei. De início, eu achei que o mangá ia ser episódico, eu achei assim, que cada capítulo ia contar a história dela com um cliente que ela ia receber, né? Tipo, colocando alguma filosofia e tudo mais. Mas não, o mangá, ele é uma história fechada. E é um mangá que fala muito sobre sentimentos com bastante drama. O mangá também é daqueles que mostra muito como era a época em que ele se passa, né? Ele se passa em uma Nagasaki do século XIX, no bairro de Muruyama, que era um bairro muito famoso no Japão, justamente pelas casas, né, de prostituição, pelos prostíbulos legalizados que tinha, porque naquela época era muito comum no Japão ter os prostíbulos, mas que eles não eram legais. Além de mostrar, né, como era esse bairro, o mangá também tem muito foco em mostrar como que eram as vidas das prostitutas que trabalhavam nessas casas. E mostra, assim, a vida delas, né, antes de começar a trabalhar, então como é quando elas acordavam, como elas se alimentavam, como elas eram tratadas pela dona do bordel. Mostra elas se preparando para atender os clientes, né, fazendo a maquiagem, colocando a roupa, arrumando o penteado. Mostra elas durante o trabalho, né, o ato, como elas tratavam os clientes, como elas chamavam, cortejavam os clientes, e até mostra um depois, né, depois como que era ali depois que a casa fechava. E esse mangá também tem muitas cenas de impacto. Uma delas, assim, que eu fiquei bastante impactado foi uma cena onde mostram, né, as prostitutas se lavando entre um cliente e outro. E assim, é tudo feito de uma forma muito rápida para que elas consigam atender mais pessoas. E outra, até mesmo o linguajar da época, porque as pessoas, elas tratavam realmente essas mulheres como se elas fossem objetos. Tem até um diálogo aqui logo no começo do mangá que quando eu li eu falei, mano, esse mangá aqui ele vai ser um tapa na cara, né? Porque o rapaz fala assim, né? Ele tá explicando lá sobre as prostitutas, né? A mulher pode cobrar o preço que for, mas normalmente só de passar um tempo com ela, a gente já percebe os defeitos. Umas são peludas, outras têm chulé, outras são fofoqueiras. Aí o cara vai e responde, né? É normal, porque elas não são bonecas, são pessoas, certo? Ou seja, ele está comparando a mulher como se ela fosse uma boneca, né? Eles acham que realmente elas não eram pessoas, elas são bonecas. E o cara tá lá e concorda, não, mas elas não são umas bonecas, elas são pessoas. E o pior é que isso não é uma coisa da cabeça da autora. Isso é algo que realmente
era muito comum na época. Eu acho que ainda do jeito que o Japão é, nos dias de hoje deve também, né, ser a mesma coisa. Eu sei que na cabeça de algumas pessoas ainda pensam assim. Eu disse que eu não gostei, né, que pra mim não foi uma história assim nada demais, mas não confundam isso como sendo uma história ruim. Mas eu gostei muito do desenvolvimento da Kicho, né, que é a nossa protagonista. Os capítulos no início, eles são bastante lentos, eu confesso. Então você tem que ter ali uma certa paciência. Porque você começa sem saber de nada. Você só vai lá vendo umas mulheres com os peitos tudo de fora e falando e fofocando e tudo mais. Mas à medida que os capítulos vão passando, você vai entendendo o propósito da história. Aí você vê que é um mangá que fala muito mais do que simplesmente uma prostituta de luxo que era muito requisitada pelos clientes devido à paciência que ela tinha em saber lidar com todo tipo de homem. É um mangá que ele fala sobre uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem que vestir uma máscara por conta que a sua profissão exige isso, mas que no fundo ela tem também aqueles sentimentos. Ela é uma humana, ela não é uma boneca. Além dessa construção boa que eu acredito que a personagem Kicho teve, o mangá também tem traços muito bonitos. São traços puxados mais para um estilo realista. E a autora, ela é bastante delicada na hora de desenhar. Além de delicada, tudo é muito bem detalhado. Então, desde as roupas, até mesmo os acessórios que elas usavam, né? Aqui na capa já dá pra ver que elas se enfeitavam bastante. É um mangá bastante expressivo e a autora, ela conseguiu transmitir bem a expressão, né, dos personagens. Então, quando você tá lendo, você consegue sentir exatamente o que o personagem sente só ali pela expressão que ele faz na cena. Além da história do mangá, no final nós temos um pós-fácil onde a autora conta que visitou, né, o cenário atual da história em que ela se inspirou. Hoje em dia, o bairro não é mais um bairro de prostíbulos, ele virou um bairro assim famoso por seus restaurantes, mas eu acho muito legal, né, a gente conhecer a história de como o autor, né, nesse caso a autora, teve a inspiração para fazer a sua história. Ela visitou, né, o local que ela queria usar na sua história e tomou aquilo como inspiração. Então até você vê que os cenários, eles também são muito bem detalhados. É um mangá que conta muito sobre a história também do Japão. Além desse pós-fácil, também tem um glossário muito bem feito e que esse glossário eu acho que ele enriquece ainda mais a sua leitura. Porque como ele usa muitos termos antigos também, além daquelas famosas notas no rodapé, o mangá também tem esse glossário aí no final. Então muita coisa que você não entende a respeito de uma expressão, a respeito de um contexto, de um objeto, de um acontecimento, de um fato histórico, enfim, seja o que for. Consulta o glossário no final, que, como eu falei, ele vai enriquecer ainda mais o seu entendimento na história do mangá. A respeito de qualidade, a qualidade está muito boa. Nós temos um mangá com uma capa cartonada e sobrecapa com páginas em papel look screen, né? Esse mangá não tem nenhuma página colorida. Ele também segue aquele estilo de ser colado e costurado, então proporciona uma leitura aí melhor, né? Para quem gosta de pegar o mangá, assim, dobrar, pode fazer sem preocupação que o seu mangá ele vai ficar inteirinho. Então você consegue abrir ele e ler perfeitamente. É um mangá volume único, ele tem cerca de 172 páginas, né? Um mangá mais fininho aí do que o Pipoca em Nanquim costuma lançar. E ele custa a preço de capa R$ 44,90. Acompanha também esse marca-página aqui, né, do próprio mangá, O Último Voo das Borboletas. E para quem se interessou pelo mangá através do que eu falei aqui na review, eu vou deixar o link da Amazon aí que você pode comprar o mangá com desconto e ao mesmo tempo ajudar o canal. Bom, e se vale ou não vale a pena, eu acho que é um mangá que vale muito a pena, principalmente se você que está assistindo procura um mangá fora da leitura convencional que você está acostumado. E também com uma protagonista fora do convencional. O mangá, por mais que mexa com sentimentalismo, ele não é uma história de amor, mas que ao mesmo tempo fala de amor.
Como eu disse, o mangá ele tinha muito mais potencial. Eu acho que se a autora tivesse mais capítulos, ela saberia trabalhar alguns pontos assim que pode ser que muitos não gostem por conta disso, mas não desmerece, é um mangá muito bom. Então acho que sim, vale a pena de se adquirir. Bom, pessoal, essa foi então a review do Último Voo das Borboletas. Novamente agradecer o Pipoca Nanquim pelo envio do mangá. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem e também deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião a respeito desse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, mano. Falou e...